Bom dia, minha gente. Mais um domingo juntos, mais uma oportunidade de rezarmos a celebração, melhor, de presidirmos a celebração da Santa Missa. Eu presido juntamente com vocês que celebram comigo. É muito bom a gente pensar, porque às vezes a gente tem a mania de dizer, o padre que celebrou a missa. Não, o padre presidiu. Todos nós somos celebrantes, porque o que nós estamos celebrando acontece dentro de nós. Então você aí na sua casa participa juntamente comigo. As pessoas que estão aqui hoje dentro da minha capelinha também celebram comigo, e o bonito da celebração é justamente essa comunhão que se estabelece. Nós colocamos diante de Deus os nossos motivos, felizes, às vezes não tão felizes. Tudo pode ser celebrado, tudo deve ser celebrado. A liturgia cristã católica, ela abraça todos os sentimentos humanos. Ela permite que tudo aquilo que seja nosso seja colocado no altar do Senhor, para que seja transformado no corpo e no sangue de Jesus. Então são as realidades humanas que hoje nós queremos que se tornem sagradas. Toda celebração é o recolhimento de intenções humanas, de realidades humanas que nós queremos transformar, melhor, que sejam transformadas pela ação do Espírito em realidades sagradas para nós. Então, coloque aí o seu coração, a sua casa, a sua família. Hoje nós queremos recolher todas as intenções. A Érica está nos lembrando que nós devemos rezar pela saúde do mundo. É isso mesmo. Unir todas as pessoas, todos os que estão sofrendo hoje. Meu querido amigo Flávio Venturini, um artista que marcou a minha vida desde muito pequeno. Que bom ter você comigo aqui, meu querido. Que Deus nos conduza cada vez mais, que Deus nos conceda muitas alegrias. A Roseli Branco está pedindo pela cirurgia do marido dela. A Valéria Maluf está pedindo pela cura do pai da minha amiga José. O pai deve ser o José Carlos Grande. Patrícia, minha sobrinha lá de Formiga, também pedindo bênçãos. Que Deus abençoe você, minha querida, você e sua família. Pelo aniversário de Érica, Luigi, pela recuperação de todos os afetados pela Covid-19. Ana Carolina pede pela saúde do irmão, do companheiro de trabalho dela. Rosemarie, por toda a sua família. A Veridiana, pedindo a Deus para que nos livre da ansiedade. A Dani Rabelo, minha querida amiga Dani, que saudade de você. Proteção para todos da família Rabelo. Pela saúde mental e todos os desempregados. A Regina pelo futuro, é isso mesmo, pelo nosso futuro. Para que Deus nos conceda muita sabedoria na construção do presente, né? Que às vezes a gente reza sem pensar nos comprometimentos daquilo que a gente reza. O que significa rezar pelo nosso futuro? Significa a gente ficar atento àquilo que nós estamos fazendo hoje, que constrói o nosso futuro. É a ação de hoje que constrói o futuro. É isso. Hoje nós temos um auxílio maravilhoso de uma empresa que se dignou vir aqui em casa, porque nos dias chuvosos o sinal da Vivo aqui em casa é muito ruim. E, lamentavelmente, nós não temos uma melhoria do sinal aqui na capela, não tivemos. A gente faz todo domingo com o sinal do 4G. E hoje estava praticamente impossível. Nós não teríamos tido a missa se nós não tivéssemos tido a disponibilidade do João, que só com um telefonema se dispôs vir aqui hoje. Montou um sistema maravilhoso para nós aqui na capelinha. E eu quero agradecer a WNetcom, que faz cabeamento de fibra ótica na zona rural. Eles fizeram um improviso aqui para nós. E se você vai ter essa missa hoje em casa, é porque esses rapazes são 4, estão aqui, eu convidei para eles ficarem para a missa. É porque eles saíram de casa cedinho, e o João falou de maneira muito bonitinha, na hora que ele terminou tudo, que eu vim agradecer, ele disse, não, padre,
nós jamais deixaremos o povo sem a sua palavra. Obrigado, João. Você não faz ideia de como essa madrugada que vocês deram faz feliz a tanta gente, onde a missa pode chegar hoje ao coração de tantas pessoas. Então vocês rezam comigo, vocês celebram a missa comigo hoje, por isso que eu fiz questão de que vocês ficassem para participar com a gente. A presença luxuosa da nossa querida Ziza Fernandes. Hoje eu tenho também a Cidinha Azul e o Daniel que fez a ponte, que é um querido amigo, que mora aqui do lado, mora aqui na roça também. Eu já falei tanto para Daniel, para Cidinha, quanto a Maria, Teca, Tânia e Ziza, que a partir de hoje eu acho justíssimo que eles paguem o dízimo, porque se ele participa dessa paróquia aqui, não dá um centavo de contribuição, só despesa, porque fica todo mundo para almoçar depois que termina a missa. Então, além de eu ter esse dissabor de não ter uma colaboração financeira dessas pessoas, ainda tem que dar o almoço. Não é justo, não é, gente? Ai, meu Pai. O bom da vida é isso, minha gente, é o humor, é trazer alegria, muita alegria para os nossos corações, porque Deus mora na alegria. Em algum momento da vida transformaram Deus numa tristeza, numa situação desagradável, e não é. Onde Deus está, ali está a alegria, ali está o bom humor. Então vamos oxigenar a nossa alma para que Deus tenha muito acesso ao nosso coração e nos traga muitos sorrisos sinceros, porque isso é muito bom. Sorrir sinceramente é uma maneira muito justa de viver. Toca o sino, sacristã, que hoje é a sacristã. Eu vou desativar os comentários agora, depois a gente volta com eles. A sorrir, pronunciaste o meu nome, eu lavei meu barro, junto a ti, buscarei outro mar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. E nós queremos iniciar a nossa celebração pedindo perdão ao Senhor. Nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que a gente se comprometeu. E nessa semana eu estava dizendo que nenhum vínculo é definitivo se nós não cuidamos dele dia a dia. Você um dia se casou e você pode às vezes ter aquela visão ingênua de que o seu casamento aconteceu no dia em que o padre sacramentou lá na igreja a união entre vocês. Não. Lá foi um momento importante. Lá foi o ponto inicial do sacramento. Muito embora quando vocês começaram a namorar, vocês já construíram uma base para o sacramento que vocês receberiam. Mas se você não se casa com esse homem todo dia, em pouco tempo vocês se transformam em estranhos que dormem na mesma cama. Um dia você gerou um filho, pôs esse filho no mundo. Se você não renovou os vínculos da maternidade com ele todos os dias, você se transformou num parente dele. Deixou de ser mãe. Se você não soube viver as fases do amor, essa semana também refletia sobre isso. O amor precisa evoluir, né? Você não pode ser mãe com a mesma intensidade com que você foi aos 4 anos de idade de um menino, na vida de um menino de 18, 20. O amor muda a intensidade. Na primeira fase da vida você precisa ser mãe com toda a intensidade, porque o seu filho precisa muito de você. Depois, à medida que ele vai assumindo a autonomia, mesmo que isso possa ser difícil ao seu coração, mas ele vai precisando menos. Então você vai descobrindo uma nova forma de ser mãe, uma nova forma de ser presença, que não sufoca,
que não estrangula a identidade dele, que não impõe. Pai é a mesma coisa. Pai é ainda um pouco mais difícil, porque como nós não gestamos, como nós não geramos os filhos em nós, é claro que a relação psíquica com esse filho é um pouco diferente. A mãe tem mais simbiose, tem mais cordão umbilical emocional. O pai não. A gente precisa fazer um esforço diário para lembrar que entre nós e esse menino que a gente colocou no mundo, essa menina, há um vínculo de responsabilidade. Então, quando você coloca um filho no mundo, quando você se casa, você inicia um processo que você quer que dure a vida inteira. Eu, quando fiquei padre, mesma coisa. Ou você acha que eu estou aqui com os mesmos motivos que me fizeram ficar padre? Alguns até prevaleceram, mas a maioria precisou ser modificada. A maioria precisou de interferência. Senão eu já teria deixado, já teria desistido no meio do caminho. O que nos mantém no vínculo, o que nos mantém vivos é a renovação. Eu vou renovando diariamente. Hoje eu acordo e descubro quais são os motivos que eu tenho para ser padre. Estou dizendo tudo isso só por um motivo simples. Na nossa vida de conversão, se você não tem um comprometimento que é com aquilo que precisa ser transformado, você não consegue transformar. Não adianta nada o entusiasmo de hoje. Amanhã esse entusiasmo já estará com 75% menos intensidade. Não é assim que funciona? É igual quando a gente quer aprender alguma coisa, você começa, quem olha de fora, nossa, agora vai. Se você não mantém pelo menos 50% desse ânimo inicial no dia a dia, você fica uma pessoa excelente em iniciativa e péssima em acabativa. Não termina nada do que começa. Estou falando isso, sabe? Porque isso é um problema de todos nós, sem dúvida, sem medo de errar. Eu acho que todos nós aqui temos essa mesma característica. A gente é bom para iniciar, mas de repente, é igual dieta, sabe o que precisa fazer, inicia naquilo, fica pão e água, 2 dias, a pessoa está até pálida, aí abre os olhos e vê um pedaço de uma linguiça, né? Aí você já começa a esmorecer, só hoje, só um pouquinho. Você pode observar que a sua disciplina com as suas mudanças, ela é minada quando você relativiza pequenas coisas. O diabo é esperto, ele não entra na nossa vida pela porta da frente. Porque ele sabe que se entrar pela porta da frente, ele nos assusta. Ele vai entrando pelas gretas, pelos vãos do telhado, pelos vãos da porta, pelos vãos da janela. É ali que ele vai buscando uma maneira de entrar na nossa vida. E sempre sopra assim no nosso ouvido. Tem problema não, ninguém está vendo. Tem problema não, é só hoje. Nós muitas vezes destruímos uma fidelidade com essa frasezinha, é só hoje. Então eu preciso viver um processo de mudança e de transformação. Eu sei que o Fábio que eu sou hoje ainda não é nada perto do Fábio que eu posso ser. E você pode dizer a mesma coisa agora usando o seu nome. Você ainda não é o pai que você pode ser. Você ainda não é a mãe que você pode ser, o esposo, a esposa, o irmão, o namorado, a namorada, o filho, o amigo. Estamos em processo. E o pecado é toda vez que nós permitimos que o diabo entre por uma fresta e plante em nós uma indisposição com a disciplina. O pecado é tudo e qualquer atitude humana. Eu já cansei de falar, que seja através do pensamento, da palavra, do sentimento e da ação. Qualquer coisa que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, que a gente diz, que pode causar um impedimento, uma paralisação no nosso processo de evolução. Eu quero me transformar numa pessoa melhor. Assim como você, dentro dos vínculos que você tem,
você quer evoluir. E é engraçado, quanto mais a gente se desdobra como pessoas, mais a gente tem searas de transformação. Eu não coloquei filho no mundo, mas você colocou. Então, além de todos os desdobramentos que você tem que viver, está a sua função como pai e como mãe. Mas eu tenho que evoluir como filho, como irmão, como amigo, como padre, como escritor. Tudo aquilo que eu ouso fazer, eu tenho um caminho de evolução para viver, que só a disciplina me permitirá chegar. Hoje nós queremos pensar nos pecados contra a disciplina. Os pecados contra as pessoas que nos disciplinam. Quantas vezes nós criamos uma indisposição emocional com as pessoas que nos cobram aquilo que verdadeiramente precisa ser cobrado? Como às vezes a gente fica indisposto com aquele que tem uma autoridade sobre nós, nos dizendo aquilo que a gente de fato precisa ouvir. Quando na verdade a gente deveria ficar feliz. Quantas vezes a gente se indispõe com a mãe, porque ela está dizendo justamente o que a gente precisa ouvir. Nós teríamos sido muito melhores se talvez a gente tivesse escutado um pouco mais aqueles que nos disciplinaram com amor. Teríamos estudado um pouco mais, teríamos aprendido mais, teríamos estado mais preparados. Mas não importa. Eu canso de dizer que não adianta nada você ficar olhando para aquilo que você não fez. Deus não trabalha com passado. Quem gosta de passado é o diabo. É ele que fica nas esquinas da vida nos apontando: você não fez isso, você não fez aquilo, olha o que você fez de errado. Não. Deus está sempre com uma borracha apagando para a gente, para não nos machucar mais, porque a Ele interessa o que nós podemos fazer da nossa vida a partir de agora. O bonito desse ato penitencial, minha gente, é que se você levar a sério o que nós estamos celebrando aqui agora, você tem o direito de passar uma borracha nas páginas da sua vida que você não gostou. Você tem o direito de, a partir deste momento, reestabelecer com Deus um novo compromisso. Vamos grampear essas folhas, não queremos ver mais. Vamos escrever uma nova história a partir de hoje. Porque isso é celebrar a vida. É você se reconciliar com aquilo que em você não foi bonito, não foi harmonioso, e você se comprometer a fazer cada vez mais, porque você merece, porque Deus espera. Pense nisso. Você merece a sua mudança. O primeiro a ser beneficiado com a sua mudança é você. Se você abandona um vício, seja ele do cigarro, seja ele da bebida, seja ele da droga, seja ele dos remédios, você sabe que todo vício lhe aprisiona, todo vício lhe faz ser pior. O primeiro a ser beneficiado quando você abandona um vício é você. Quando você começa uma dieta para retirar as toxinas que estão excessivas no seu corpo, o primeiro a ser beneficiado é você. Deus comemora por quê? Porque tudo que acontece de bom em você é motivo de celebração para Deus. Deus comemora cada vez que nós evoluímos. Quer fazer uma alegria a Deus? Quer deixar Deus feliz? Evolua. Supere-se. Não fique preso em si mesma. Não fique preso em si mesmo. Vai além. Prove para você mesmo que você é bom em iniciativa e que você também pode ficar bom nas acabativas. Perdoe o neologismo. Quem disse que você não é capaz de levar um projeto até o fim? Só você, talvez. Porque a voz que nós mais escutamos não é a dos outros, é a nossa. Talvez você possa até ter colocado culpa nos outros, mas quem diz isso o tempo todo é você mesmo. É você que lá no fundo começa sabendo que não vai até o fim. Então, se você se perdoa, se você apaga essa página e começa uma nova, Deus comemora. E hoje nós queremos dar muitas alegrias a Deus,
aceitando o perdão que Ele nos concede, corrigindo dentro de nós tudo aquilo que ainda não está bonito, que não está harmonioso. Hoje doeu, estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou meus ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar. Olhando a mim mesmo, tenho a certeza, eu quero perdoar. Nada e nem ninguém me fere se eu não permitir, sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de ir. Vá se quiser partir. Hoje doeu, estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou meus ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar. Olhando a mim mesmo, tenho a certeza, eu quero perdoar. Nada e nem ninguém me fere se eu não permitir, sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de ir. Vá se quiser partir. Quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. E nós sempre temos a liberdade de escolher ficar ou ir. Se você quiser retirar Deus da sua vida, parar de seguir suas orientações, é direito seu. Mas se você escolher ficar, saiba que você tem a divindade em você, pronta para agir, pronta para lhe reconciliar. Tão lindo isso, minha gente. Escolher ficar, escolher estar sob a direção divina é uma obediência que lhe edifica. É uma obediência que lhe faz ser muito mais. Hoje nós queremos escolher ficar. Porque quando escolhemos ficar com Jesus, quando escolhemos estar com Ele, nós vamos acendendo dentro de nós tantas possibilidades. Porque a ação de Deus em nós é assim, é nos tornar possíveis. Reconheçamos agora o que precisa ser pedido perdão. Peçamos ao Senhor que nos perdoe e que nos ensine a ficar.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Vamos glorificar a Deus pelas coisas boas. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e na nós a sua paz. Hoje eu quero glorificar a Deus de maneira muito especial pela minha vida, pela vida de todos nós que estamos aqui, pela vida de vocês que nos acompanham em casa. Quero agradecer a Deus por todos os que foram curados do Covid-19 essa semana. Todas as pessoas que conseguiram vencer a morte. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória a Deus nas alturas, oh glória, glorificar a Deus pelos cientistas de Oxford, que adiantaram muito a pesquisa da vacina, glorificar pelas decisões brasileiras de nos unir a essa universidade, para quem sabe em dezembro a gente já começar a ter. Vamos agradecer, né? Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Quero glorificar a Deus pela vida da Luzia Santiago, que fez aniversário essa semana, e com ela glorificar a Deus pela canção nova, essa obra de evangelização que atinge tantos corações mundo afora. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Um casal de amigos, a Carla e o André, lá do Rio de Janeiro, fizeram 27 anos de casado essa semana. Glorifico meus queridos amigos por essa vida matrimonial, por essa família. Quero unir todos vocês em casa que também fizeram aniversário de casamento essa semana e glorificar a Deus por essa bênção. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. E agora, esse momento, eu quero deixar para você e na sua casa dizer qual é o motivo que você hoje tem para glorificar a Deus, para agradecer. Quero também colocar a vida da Maria Francisca Fernandes, que é a mãe da Ziza, colocar também a Oficina Viva, que é uma iniciativa da Ziza, pelo nosso querido amigo Raul Barbosa Lima, que faz aniversário essa semana, Rosana Junqueira, que é a irmã do João, que trouxe a internet para nós, que também fez aniversário essa semana, e pela saúde do Carlos Eduardo Montinho, que é lá de Belém do Pará, tio do Daniel.
recuperação da sua saúde. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por Cristo, nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor ele estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrubá-la. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Hoje nós temos duas figuras emblemáticas para a nossa fé, que é a pessoa de Pedro e a pessoa de Paulo. Na verdade, dois complementos, né? Se você for pensar, a construção da fé cristã passou muito pela história de vida desses dois homens, desses dois discípulos, desses dois apóstolos. Pedro, numa convivência muito particular com Jesus, conviveu com ele, foi convidado por ele, foi um dos primeiros discípulos a receber o convite à mudança de vida. E Paulo, um tempo depois, alguns anos após a morte e ressurreição de Jesus, não conviveu com ele, nunca esteve pessoalmente com Jesus, mas tornou-se apóstolo porque reivindicou por meio da teologia. Paulo era muito esperto, ele precisava de descobrir um jeito de dizer que ele também era apóstolo. Mas os que já haviam determinado que só era apóstolo quem tinha convivido com o mestre. E agora, como é que eu faço? Ele deve ter pensado. Primeiro ele queria matar esse povo, né? Começou por aí. Paulo perseguia essas pessoas. Paulo perseguia as comunidades cristãs. E de repente, num caminho, numa viagem a cavalo, ele cai
simbolicamente fica cego, perde o controle da vida antiga e se torna um novo homem que vai lá depois pedir para participar do grupo. E não queria ficar participando de qualquer jeito, não. E como ele era filósofo, era um homem entendido, um homem estudado, ele alargou o conceito de apóstolo, de discípulo. Ele disse assim: o apóstolo, o discípulo, é todo aquele que faz uma experiência do mestre, que não significa necessariamente ter convivido fisicamente com ele. Sofisticou a expressão. Tanto é que hoje eu tenho o direito de dizer que sou discípulo, você também, você também. Nós temos o direito de dizer que somos apóstolos de Cristo, porque Paulo reivindicou intelectualmente o direito. Convenceu pelo argumento. É interessante nós colocarmos essas duas figuras, porque se nós, toda vez que nós precisamos pensar o nosso apostolado, e isso é importante, porque às vezes você escuta eu falar disso, você deve pensar, mas isso é coisa de padre, é coisa de freira. Não. O apostolado, ele é um desdobramento do nosso batismo. Quando você foi batizado, quando você não tinha condições de escolher a sua fé, mas os pais e os padrinhos escolheram para você ser cristão, você recebeu este dom em potencial. Já dei o exemplo aqui algumas vezes. É igual uma semente que tem todas as possibilidades da árvore que ela pode se tornar. Está lá. Dentro da sementinha, nada mais será colocado. Ela somente será colocada num ambiente favorável para o crescimento das possibilidades que estão dentro dela. Isso é filosófico, né? A semente, ela se transforma, ela morre primeiro, aí ela brota e ela transforma aquilo que estava tão pequenininho numa estrutura enorme. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos o dom de sermos continuadores de Jesus no mundo. Eu recebo o dom de ser Jesus de novo, que nada pode definir melhor o apóstolo, o discípulo, do que o conceito de continuidade. Fulano de tal é discípulo do outro. Por quê? Porque ele incorporou o jeito de viver do mestre. A gente fala isso na política, né? Aí ele é discípulo do outro. Se é vagabundo igual, a gente fala. Ixi, é igual, é discípulo do outro. É igualzinho. Os médicos, quando tem uma tradição, né? Aquele cirurgião que ficou famoso. Por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui, que é um patrimônio da medicina brasileira, né? Patrimônio, um homem mundialmente conhecido. A cirurgia plástica no Brasil é uma das melhores do mundo. Então nós temos os discípulos do Dr. Ivo Pitangui, que são aqueles que você não precisa nem conhecer o trabalho deles. Só o fato de dizer que são discípulos daquele mestre que o Brasil admirou, dá-nos uma confiança de ir lá. Não é assim? O discípulo, ele tem uma chancela que coloca nele uma autoridade que a gente nem questiona. Você vai porque você confia na matriz. Tá bom. Dr. Ivo Pitangui era um excelente cirurgião. Então, se aquele foi... Dr. Daniel Estrela, por exemplo, que é meu amigo lá do Rio, que é discípulo, está lá na ramagem, na ramificação, estudou com ele, esteve com ele, está lá na continuidade com o Dr. Paulo. Você olha para ele e pensa, esse ali tem uma boa matriz, eu confio. Você tem isso na engenharia, os arquitetos que até hoje continuam se beneficiando da excelência do Dr. Niemeyer. Uma figura emblemática na arquitetura mundial, hein? Você pode não gostar, você pode... isso não me toca. Mas você não pode negar que é uma referência mundial. Por exemplo, olha essa capela belíssima
Tudo obra do nosso querido Hélio Petros. Vivo, que a gente costuma ter artista tudo morto, né? Nessa qualidade aqui. Hélio Petros, um neobarroquista. Na minha opinião, ninguém no mundo faz o trabalho desse homem. Tudo esculpido, bonitinho, à mão. Hélio é discípulo de quem? Se você for pegar, a raiz dele está lá em Aleijadinho. Há quanto tempo Aleijadinho viveu? E na minha opinião é o Aleijadinho dos nossos tempos. Há quanto tempo Aleijadinho viveu? Há muitos anos. Mas ele fez escola. Quando uma pessoa é brilhante naquilo que faz, ela faz escola. Ela gera discípulos. Ela gera o que nós chamamos de discipulado. São aquelas pessoas que bebem naquela fonte, bebem naquela qualidade. Eu posso me transformar num discípulo ruim? Claro que posso. Basta eu não me dedicar a aprender com o mestre. Não adianta nada eu estar lá na melhor escola de arquitetura e ser um péssimo aluno. A própria faculdade, por ser boa demais, vai me expurgar. O processo é naturalmente seletivo. Se a Ziza, que é excelente no que ela faz, a Ziza, para quem não sabe, ela é musicoterapeuta. Ela não só canta, ela conhece a ciência do canto. Ela sabe exatamente o que uma melodia, o estilo, a composição melódica, o que ela pode provocar no cérebro da gente. Porque música é isso. É uma ação cerebral que provoca bem-estar ou perturbação, não é assim, Ziza? Se você é exposto a uma música batistaca, sabe aquela música de balada? Toca, 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 toca. Tanto é que fica todo mundo assim, ó. Passou 10, 15, 20 horas e as pessoas estão lá. Toca, 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 toca. Por quê? Elas entraram dentro de uma frequência. A música provocou no cérebro uma resposta que é uma resposta muito parecida com uma situação de bestialidade mesmo. A pessoa fica quase que besta, no sentido de perder um pouco a capacidade de raciocínio. Aí você ainda tem a droga, você tem o álcool, aí o desastre está feito. A pessoa fica completamente fora de si. Por que às vezes a música clássica é cansativa para algumas pessoas? Porque é uma música mais racional. Você tem que ficar prestando atenção e toda hora tem muita informação, de repente aquilo pode te causar um cansaço. Tem gente que escuta música clássica como exercício de intelecto, não é? De lógica. De repente daquela música, por exemplo, às vezes cantou uma música que eu acho linda, uma melodia simples, bonita, envolvente. O que faz com a gente essa do ato penitencial? É sua, não é? Ela entra dentro da gente e parece que ela vai fazendo uma lavagem, é igual aquela lavagem das escadarias do Bonfim, em Salvador, né? As lavadeiras que vão jogando aquelas águas nas escadarias, um ritual religioso dos nossos irmãos de matriz negra, um ritual lindo, que tem um significado lindo. Vamos lavar as escadarias. O que significa isso na alma, minha gente? A música, às vezes, ela entra na nossa cabeça, entra no nosso cérebro, e ela provoca o que temos de melhor. Aí a Ziza, que é especialista em música, ela sabe direitinho quando chega um aluno para estudar com ela, se será discípulo ou não. Vai depender do tanto que se empenha, do tanto que se dedica, do tanto que busca. Porque o verdadeiro discípulo, quem quer se tornar um verdadeiro discípulo, faz sempre 5 minutos a mais do que o que não quer. Eu sempre digo isso. A diferença não é muito grande. Quanto tempo de treinamento será que separou o medalha de ouro do medalha de prata? Às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais de resistência. Quando o corpo já não aguentava mais, ele dizia para ele mesmo, vai aguentar mais 10 minutos, porque eu ainda não terminei. Condicionamento se consegue na disciplina.
Vocês viram eu contando que eu ganhei uma escada essa semana? Um simulador de escada. Gente, se eu pudesse, eu dava uma de presente para todos os meus amigos. Que eu nunca tive uma coisa que me fizesse tão bem. Não consigo descer da escada. Igor, obrigado, meu amigo. Lá da Life Fitness. O Igor me deu essa escada de presente porque eu estava precisando de uma atividade aeróbica que melhorasse o meu condicionamento. Que vai indo, o corpo acostuma. Já não está servindo para mais nada aquilo que você está fazendo, porque o corpo já se adaptou a esse inferno aqui. Esse céu aqui, ele se acostuma, ele é terrível, ele se adapta, ele é preguiçoso por natureza. Aí eu preciso dar um estímulo a mais. E a escada, meu amigo, você fica 20 minutos lá, você tem uma sensação que você combateu na Segunda Guerra Mundial, no pelotão de frente, e você voltou a pé para o Brasil carregando 3 colegas nas costas. Aí a Tânia, eu vou expor, porque eu estou numa fase agora que eu exponho as pessoas. Não estou sendo conivente com ninguém. Pôs a Tânia para fazer, porque ela fala, ela é aquele tipo, é só hoje. Sabe quantos minutos essa criatura quis ficar? Mentira, ela quis ficar 3 minutos. Quando deu 3 minutos, ela já queria descer, bufando lá em cima, com a língua para fora, vai ficar 5. Se ela tivesse escutado o corpinho preguiçoso dela, ela teria descido aos 3 minutos do primeiro tempo. Eu falei, não senhora, pelo menos 5, porque isso é muito mau caratismo, subir num aparelho desse e não ficar nem que seja 5 minutos. Que agora você não é. Você pode falar depois. O nosso corpo, se você quiser discipliná-lo, você não pode ouvir aquela vozinha dele meiga dizendo assim, tá bom, já deu, levanta não, tá tão gostoso aqui, para que você vai lá nesse frio fazer atividade física? Ele fala isso para mim toda hora. Ontem ele falou e eu ouvi. Ontem era meu dia de descanso, mas eu queria ter feito pelo menos 20 minutos de escada. Chovendo, frio, o corpinho o tempo todo falando meigo para mim. Tá bom, não tá aqui esse pijaminha quente, essa caminha quente. E aí, você vai, você escuta, você se adapta. O medalha de ouro nunca se rende à indisciplina. E você não é obrigado a ser medalha de ouro, é só se quiser. Se em algum momento da vida você achar que você merece o primeiro lugar do pódio, ninguém está dizendo que você é obrigado, não. Eu só estou lhe dizendo, lhe comunicando, porque talvez você esteja esquecido, que você tem potencial para o primeiro lugar. E que se às vezes não chega, não é porque você não pode, é porque você não explorou suas possibilidades como você poderia. Minha gente, as nossas vestes hoje, bonitas lá da Zezé Procópio, não são por acaso vermelhas. Essas vestes vermelhas não são por acaso. Porque hoje nós estamos celebrando a vida de 2 homens que deram sangue pelo que acreditavam. É sangue. Pedro, a sua forma, um homem ignorante que não sabia fazer uma frase inteira quando foi encontrado por Jesus. Pessimista, mal-humorado, mal-humoradíssimo. Difícil de convivência, porque lá no Evangelho a gente vê que ele não era uma pessoa fácil. Me lembra até algumas pessoas com não era? A gente já falou aqui em outras missas que esse RH de Jesus estava com problema, ele só escolhia gente assim. Mas Pedro foi um homem que negou até o último momento. Jesus estava sendo crucificado e ele estava negando que era amigo dele. Olha o tipo de gente. Olha o tipo de gente.
Se a gente não tem o direito de se identificar com ele, eu também nego até o fim às vezes. Às vezes nego terrivelmente, covardemente. Mas quando foi que esse sangue correu então? Depois. Olha como é bonito. Olha como Paulo tem direito de dizer que apóstolo não é quem conviveu, é quem fez experiência. Porque Pedro já tinha convivido, mas a experiência foi só depois. Conviveu, esteve com ele. Mas a experiência que transformou Pedro foi Pentecostes. Foi depois da decepção da morte de Jesus. Pedro ficou muito decepcionado. Imagina naquela cabeça de turrão dele, ter de entender que ele tinha parado a vida dele 3 anos para andar atrás de um homem que prometia transformar as estruturas do seu tempo e de repente morre crucificado na pior forma de morte, na forma mais humilhante que tinha naquele tempo, era ser crucificado. Imagina na cabeça dos discípulos isso. Em muitos momentos Pedro demonstrou fragilidade e Jesus não desistia dele. Não desistia. Como no Evangelho de hoje. Quando Jesus muda o nome dele. Eu tenho para mim, sabe, que Simão, o primeiro nome de Pedro, diz respeito à instabilidade que está ligada à vida de pescador. Que grego foi genial. O homem d'água que depois se tornou pedra. A água é instável, ninguém para em pé em cima dela. A não ser que você esteja num navio, numa enorme estrutura de aço, ou numa canoa, numa estrutura que lhe faça boiar. Mas você, com o seu corpo, só se for nadando. E até para nadar, o melhor nadador, em algum momento, ele se cansa e se afoga. A água é o lugar da instabilidade. A pedra é o lugar onde nós construímos as nossas estruturas. Aquele menino que tinha chegado para Jesus turrão, aquele menino difícil, aquele menino que não sabia fazer uma frase inteira, era o Pedro das águas, era o Simão das águas, que Jesus transformou o nome dele, dizendo, olhando nos olhos dele, Pedro, tu levarás contigo sempre a estrutura de Simão, que eu não posso fazer esse milagre, porque seria injusto com a sua constituição humana. Deus não retira o que nós vivemos, Deus não retira as nossas raízes, Deus constrói a partir delas. Porque às vezes a gente tem essa ilusão, né? Hoje Deus vai transformar o meu coração, eu vou esquecer o Fábio que eu era. Não! Ele vai construir a partir do Fábio que eu sou, que eu já fui, ruim, instável, infiel, mentiroso, injusto. Não tem problema, é a partir disso que ele faz estruturas. Deus trabalha a partir de estruturas que são frágeis, mas ele as transforma. E foi isso que aconteceu com Simão. O homem da instabilidade tornou-se o homem do alicerce. Aquele que não podia oferecer, e tanto é que nós temos momentos em que Pedro tenta andar sobre as águas. É lindo isso. Era como se Jesus dissesse para ele, tente Pedro, tente ser só Simão, você não vai longe. Agora tente ser o homem que eu transformei. Ouse ser o homem que eu estou lhe dando poder. Ouse ser o homem que edifica, que é alicerce. Então Pedro, no momento em que Jesus pede aquela confissão de amor, a tradução lá na língua em que aquele texto está escrito, quando Jesus diz para ele, Simão, filho de, tu me amas mais que os outros? Ele não fala Pedro. Ele não chama Pedro pelo nome da transformação.
Ele pergunta se o homem instável já é capaz de amá-lo. Observe: Simão, tu me amas mais que os outros? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na nossa tradução. Porque se você vai no original, ele não diz que amava. Ele diz que gostava. Gostar não é o mesmo que amar. Gostar é um estágio ainda um pouco distante do amar. Eu já gosto de você, mas no dia em que você escuta, eu já amo você, você sabe a diferença entre gostar e amar. E Simão, naquele momento, não mentiu para Jesus. Pode ser que na nossa tradução não esteja correto, mas o verbo que Simão usa para responder a Jesus é: Senhor, eu gosto de você. Pedro, Jesus, quando pergunta a Simão, não pergunta se ele gosta, ele pergunta se ama. Mas ele ainda não ama, ele só gosta. Talvez se já amasse, não tivesse traído. Talvez se já amasse, não tivesse negado. Não importa. A instabilidade de Simão esteve presente nele até no momento em que ele deu a vida, em que ele morreu em nome do amigo que ele tanto amou. Paulo, a mesma coisa. Paulo fez o caminho contrário. Paulo perseguia, queria matar, não suportava os cristãos, até o momento em que ele foi invadido pela força arrebatadora do Evangelho e ele teve a sua vida transformada. Eu fico pensando que para Paulo teve tanto significado a conversão, porque ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito especializado no conhecimento. Tanto é que ele foi o primeiro a considerar que a conversão é a mudança da mentalidade, é uma nova forma de pensar o mundo, é uma nova forma de pensar o mundo, as pessoas, quem somos. E o sangue foi derramado pelo mesmo motivo. Tanto Pedro quanto Paulo foram olhados por Jesus de um jeito que eles jamais puderam se esquecer. Pedro olhando nos olhos mesmo, fisicamente. Paulo olhando misticamente, como eu e você podemos. Por que nós podemos? Porque um dia nós recebemos no nosso batismo a possibilidade de sermos discípulos e apóstolos. E mesmo sendo instáveis, mesmo tendo toda a condição de Simão dentro de nós, continuamos com a feliz possibilidade de nos transformar em alicerces, estabilidade, lugar onde o amor cresce, onde o perdão floresce, onde a vida, verdadeira vida, acontece. É a feliz oportunidade de nos transformar numa música que acalma quem nos escuta. Uma música que estimula quem precisa ser estimulado, que encaminha quem está perdido, que orienta quem está sem destino. Uma vida, uma música que gera vida por onde passa. Minha gente, tudo isso para dizer que se nós quisermos, nós também podemos. Que mesmo a gente reconhecendo as instabilidades da nossa personalidade, porque nós as temos, eu tenho em mim, você tem em você. Mesmo reconhecendo que há instabilidades em nós, eu não consigo, como a gente dizia no início da missa, eu às vezes não consigo ser o homem que eu sei que eu posso, desisto, não levo adiante. Mesmo tendo uma matriz maravilhosa, Jesus é a nossa matriz, Jesus é a referência humana. Não se esqueça daquela frase de Pilatos, quando entrega Jesus à multidão: eis o homem.
Ele não falou, eis mais um homem. Eis, olha o artigo, o homem. Eis o referencial de humanidade. Eis a referência de humanidade que agora nós temos. Nós queremos nos transformar nele. Nós queremos ser como ele. E eu sei que você tem aí os seus desafios, eu tenho os meus. Pode ser que muita coisa a gente esteja parecido, em muitos processos nós estejamos parecidos, não importa. O que nós não podemos é desistir. Hoje Jesus está à porta da nossa casa, à porta da nossa vida, fazendo-nos o mesmo convite que um dia fez a Pedro, que um dia fez a Paulo. Venham viver comigo. Venham transformar a instabilidade de vocês em alicerce. Nós temos falado muito disso, desde as primeiras missas. Estamos falando muito de que a experiência de conversão é uma experiência de autoconhecimento. Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta daquilo que nos fragiliza. Quanto mais a gente cresce no conhecimento sobre nós, maior é a possibilidade que nós temos de ficar livres das amarras da nossa instabilidade e transformarmos em alicerce, para que Deus cresça em nós e que a gente se transforme, que a gente se torne pessoas cada vez mais competentes naquilo que fazem, naquilo que fazemos, mas sobretudo naquilo que somos. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que Ele me diz. É o que diz para você também. Vem me seguir, que eu caminho junto de você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita assim. Neblina ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Eu, verdadeiramente, na minha experiência, eu nunca encontrei uma pessoa que fez uma experiência de Deus, uma verdadeira religiosidade, e essa pessoa ficou pior do que era. Quando é uma falsa religião, a pessoa fica muito pior. O ateísmo até lhe caria melhor. Mas quando nós vivemos uma verdadeira experiência, as pessoas olham para nós e falam: meu Deus, como você ficou melhor depois que Deus entrou na sua vida. Essa é a maneira mais eficaz de evangelizar. Quando as pessoas olham para nós e dizem: você ficou muito melhor porque acredita em Deus. Que esse seja o resultado na sua vida. Que a sua fé lhe transforme numa pessoa muito melhor. Que você fique mais esperto, mais inteligente, mais exigente com o que é bom. Que você aprenda, que você tenha sede de conhecer. Que quando Deus bate na nossa porta, nós abrimos e Ele entra, Ele só quer qualificar. Ninguém, porque encontrou Deus, ficou pior. Ninguém. Vem me
seguir. Que o meu caminho é da porta estreita, assim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. E o meu caminho é o da porta estreita, assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus agora tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse transformado na nossa vida, na nossa personalidade, naquilo que Cristo é. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Tu vieste e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeu o nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa bênção e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Corações ao alto. do nosso coração esplêndido. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel.
Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram uma única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, O Senhor é santo, o Senhor é santo. o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os que neste mundo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Eu quero colocar uma intenção especial, um peregrino que já viajou comigo, a sua família sempre também viaja, o senhor Alberto Segura Taride, que faleceu nessa semana, vítima de um acidente muito trágico. Quero colocá-lo aqui e pedir que o Senhor receba em sua glória. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amor de Deus. Hoje eu quero desejar de maneira muito especial a paz a todas as famílias que perderam entes queridos. Quero colocar neste momento a família da minha querida Ila Bueno, que faleceu nessa semana, inclusive essa celebração e também na intenção da sua alma. Neste momento eu quero pedir a paz a todos os seus familiares. O Ilo, seu irmão, seus filhos, seu marido. E quero também pedir por todas as famílias que hoje vivem o desassossego da perda. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a nossa paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de quem fez ignorar, mas a minha palavra fez salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu te abiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.
Lá na praia eu guardei o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. Tu minhas mãos solicitas, Meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. E hoje eu lhe convido a ousar. Olhar hoje para Jesus Eucarístico e entender o que hoje Ele lhe convida. A Eucaristia é uma forma única que Deus tem de comunicar-nos. O que você hoje gostaria de realizar na sua vida? O que você gostaria de acordar dentro de você? O que o Senhor pode fazer? Da mesma forma como um dia Ele passou na vida de Pedro, de Paulo, de Madalena, da Samaritana, passou na vida de tanta gente, despertando sonhos, acordando competências. Tão lindo isso, minha gente. Jesus acordava as competências. Você deve ter tantas competências que estão adormecidas. Você pode tanta coisa e não sabe que pode, porque ninguém ousou acordar isso dentro de você. Você se acomodou ao olhar de sempre. Eu costumo dizer que nada nos aprisiona mais do que o olhar viciado de quem nos olha, nos colocando sempre naquele mesmo lugar, quase que nos impedindo de poder sermos diferentes. Às vezes nós ficamos ali, esquecidos das nossas competências, mas Jesus acorda todas elas. Jesus desperta os dons que estão adormecidos. Jesus desperta as competências que estão acomodadas. E hoje eu tenho certeza que Deus está agindo no coração de muitos que estão esquecidos do que podem. Não se acomode ao pouco que você já encontrou. Não se acomode ao pouco que já achou de si. Aceite hoje que a voz de Jesus diz o seu nome, é sorrindo que Ele diz o seu nome. Foi sorrindo que Ele chamou os seus amigos. Foi sorrindo que Ele convidou e transformou a vida de muitas pessoas. A sua vida também. Sendo acordada, sendo despertada por um sorriso de Deus, falando o seu nome e dizendo: venha comigo. Venha descobrir o que é tão bonito em você, que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Você que perdeu tanto tempo com aquilo que em você é frágil, você que tantas vezes reforçou a sua instabilidade através de relacionamentos doentios que não lhe edificam, pretensos amigos que só lhe fazem ficar na instabilidade emocional, na instabilidade afetiva, na instabilidade intelectual.
Você que se cercou de pessoas que não lhe despertaram a sua melhor parte. Você que durante anos foi escrava num relacionamento que não lhe permitiu florescer. Tantos relacionamentos não nos permitem florescer. Pretensos amores, quando na verdade são exercícios de ódios, de rancores das pessoas que dizem nos amar. São formas cruéis de tratamento que parecem amor e não são. Você que tantas vezes ficou aprisionado no olhar restritivo, que nunca lhe enxergou com possibilidades, que nunca lhe deu o direito de ir além do que você já tinha encontrado em você. Permita que hoje, na festa de Paulo e Pedro, os dois homens que saíram da instabilidade para encontrarem o lugar, a oportunidade de serem alicerce para o mundo. Nós somos apóstolos, nós somos discípulos de Cristo. Ele é a nossa matriz. Como nós falávamos no Evangelho hoje, na reflexão do Evangelho, assim como nós compreendemos a competência de uma pessoa por ela ser discípula de outra que era muito competente, nós temos essa matriz. Nós herdamos por vocação as competências de Cristo. Estão em nós. Basta que elas floresçam. Basta que a gente não desperdice a vida com as instabilidades do nosso caráter e da nossa personalidade. Hoje o que nós queremos são as competências de Cristo. Queremos. Ele nos chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia, eu guardei o meu barco junto a ti. Isso que Deus quer de nós hoje, buscar outros mares além deste que nós já navegamos. Além dos mares que nós já conhecemos, já descobrimos, Ele quer nos mostrar outros, muitos outros. Como dizia o Senhor Jonas Abib, não dá nem mais para voltar. Estamos em alto mar. Não dá mais para voltar, gente. Não dá mais para voltar, João. Começamos e agora Deus quer dar continuidade. Não dá. E você que está em casa agora, neste momento, você já alcançou tanta coisa boa em você. Você já venceu tanto as suas instabilidades e hoje pode vencer muito mais. Porque a Eucaristia, a força de Deus em nós, está nos alcançando e nos transformando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro e Paulo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não dá
é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Obrigado, meu povo querido, mais uma vez, João, os meninos. Como é que é o nome de vocês? Você? Zé Roberto, o Elivelton, o Douglas, wnet.com. Muito obrigado. Essa missa linda, transmitida com toda a qualidade hoje, graças a Deus, graças a esses meninos que tiveram tanta boa vontade de virem aqui. Obrigado, Cisa, obrigado, Teca, obrigado. O carnezinho do dízimo será distribuído ali na saída. Eu espero que vocês contribuam. Daniel, traga uns camarões para nós. Daniel, se você quiser, o melhor camarão da região é esse menino. Depois eu vou colocar seu Instagram aqui. Obrigado, minha gente, sempre uma alegria muito grande. Fabiana, minha amiga, eu vi sua mensagem já no finalzinho, mas graças a Deus deu tempo de colocar o nosso querido Alberto na oração eucarística. Quero deixar um abraço muito carinhoso, mais uma vez dizer a todo o povo de Piumhi, terra da minha querida Ila, onde eu morei durante um ano na minha vida, aí em Piumhi, na rua Dom Pedro II, ou primeiro, Dom Pedro II, eu acho. Na casa do Zé Nequinha. Era uma casa que a gente alugou do seu Zé Nequinha. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo muito especial. Tia Jo mandando abraço para mim, Adriana, muito obrigado. Dê um beijo nela aí por mim. Obrigado, meu povo querido, essa família que nós já viramos uma família todo domingo aqui unidos. Bárbara, meu beijo especial para São Bento do Sul. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Até domingo, se Deus quiser, minha gente. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, aí, Leon, E me leva pra frente é o amor. Cris Gutierrez, que saudade, sonhei com você essa noite, sonhei que estava aí com o Fred. Arlete, minha querida amiga, Deus abençoe vocês, minha gente, que povo querido, que dia muito especial tem sido o domingo para todos nós aqui em casa.